Olá, boa noite. Vamos iniciando a nossa última live dessa temporada. Opa, desculpa, deu uma escorregada aqui. Boa noite, Wênia. Que bom te ver por aqui, pelo menos. Oberon, vamos chamá-lo. Te chamei, Oberon, qualquer problema me avisa. O som tá bom, querida? Wênia. Oi, boa noite, Oberon. Boa noite. Que bom chegar esse momento. É mesmo. Fico muito feliz. Presente também. Muito agradecida mesmo. Eu agradeço demais o convite. Oberon, para a gente utilizar esse tempo precioso da melhor forma, eu já vou iniciar, certo? Perfeito. Bora, bora. Então, minha primeira pergunta é também uma pergunta de apresentação, né? Eu gostaria de te ouvir um pouquinho, apresentar, né? Eu já fiz uma apresentação tua no perfil, mas queria te escutar um pouquinho, né? Como foi esse teu caminho? Não sei se você iniciou com o veganismo ou com o yoga. Me explica um pouquinho desse caminho, me relata esse caminho Tá, tão lindo que chegou até aqui, né? tá. É, eu tive a felicidade ou o privilégio de nascer de um casal que praticava yoga e Uhum. eram vegetarianos. Então eu cresci já sem comer carne, mais consumia ovos e laticínios e, e praticava yoga desde pequenininho, né? Pelo menos Surya Namaskar eu me lembro bem pequenininho, tá praticando. E aí na adolescência eu fui para outras coisas, né? Que se distanciavam um pouquinho da história dos meus pais. Eu fui virar corredor e competidor de handball. E já dos 16 anos assim, começa de novo esse chamado de aproveitar ou vasculhar mais isso que já tinha dentro de casa. Então, com 19, eu fiz uma formação e comecei a dar aula para a terceira idade. E assim começou a minha jornada. E só no ano seguinte eu tive acesso ao documentário A Carne é Fraca, que todo mundo ficava com medo, porque na época não tinha tanta oferta de documentários sobre os animais, então era basicamente o único. E todo mundo, então, não, é muito impactante, mostra a vaca sendo morta e tal. Aí eu, bom, vou ter que ver, né? Só que no meio da história, e eu já advogava pelos animais. Eu achava que uma dieta lacto-vegetariana tava, tava tudo certo, né? Uhum. Eu já estava quitado nessa parte. E aí que eu assisti ao documentário e no meio fala que para produzir o leite tem que matar o bezerrinho. Aí aquilo me chocou muito. Eu defendendo os animais e eu colaborava, financiava a morte dos bezerrinhos. E aí eu e meu irmão, a gente tinha acabado de chegar da Índia, inclusive. Uma viagem, nossa primeira viagem, assim, cheio de experiências e tudo mais. E aí no dia seguinte à nossa chegada, a gente assistiu a Carne é Fraca e no mesmo dia a gente era vegano.
E isso fazem 15 anos. 15 anos? Sim. Fazem 15 anos desde aquele dia. Dia seguinte à nossa chegada no Brasil e depois de assistir ao documentário da Nina Rosa. E foi interessante que tomou essa decisão e foi a gente, né? A minha família é muito grande, mas era eu e o Samad. E não muito tempo depois, a minha irmãzinha na época tinha 6 anos, a Celeste, e aí meu pai ou minha mãe trouxe da cidade um pacote de pão de queijo, coisa super normal, especialmente para mineiros, sul de Minas. E aí que todo mundo comeu, como sempre, e nós dois não. Aí ela perguntou: mas por que não vai comer o pão de queijo? E aí a gente contou, né, o que acontece com o queijo, que aí precisa do coalho. O coalho é feito da quimosina ou da renina, que é tirado do quarto estômago do bezerrinho. E aí tem que matar o bezerrinho para fazer o coalho. Mas isso para fazer o queijo. Só que só para ter o leite, ou seja, antes de ter o queijo, antes de ter ricota, antes de ter qualquer coisa, só para ter o leite, já mata o bezerrinho e a vaca. Aí, naquele dia que ela ouviu a nossa explicação, ela se tornou vegana. E isso fazem, eu acho que 15 anos. E aí só depois que os irmãos começaram, até todos os irmãos se tornarem veganos, e a gente fez um motim em casa, e os meus pais foram obrigados a aderir, senão eles iam ser expulsos de casa. Muito legal. Eu me identifico um pouco porque, na verdade, minha família não praticava yoga. Enfim, eu comecei também com o processo de me tornar vegetariana com a minha irmã é mais velha, e eu tinha uma galinhazinha e eu tomei consciência quando levaram essa minha galinhazinha para se tornar uma cabidela. Então eu chorei horrores e falei que ia me tornar vegetariana, né? Só que tentei algumas vezes, como eu te falei, né, me tornar vegana, acho que 3 vezes, e agora é a quarta, e acredito que dessa vez eu tenho foco suficiente, porque eu acho que não é o problema do veganismo, é um problema meu mesmo, né? Enfim, fiquei refletindo depois da nossa conversa sobre o que seria isso, né? Uhum. Qual fragilidade, né, que tá me deixando sair desse meu propósito, desse meu objetivo, né, que como você mesma falou, tem tanta coerência com o ambientalismo já nessa apresentação, né, com a questão mesmo da empatia em relação à vida animal, proteção animal. Então, pegando esse link, Verão, como é que você observa o veganismo como um olhar para essa questão animal que vai acrescentar, por exemplo, no movimento de proteção animal? Porque a gente vê que grupos de proteção animal não têm muito essa discussão, né? É uma questão de resgatar animais e cuidar deles e dar para a adoção. Então, como é que você enxerga isso, assim? Eu acho muito nobre essas pessoas que se dispõem a salvar a vida de cachorros e gatos. E não vou atacá-las porque elas estão fazendo alguma coisa, né? Se for para atacar alguém, o que não é muito do meu feitio, seriam as pessoas que sabem e
e continuam fazendo sem refletir sobre a importância, né, do cuidado com esses seres. Então, eu entendo que muitas fichas não caíram. A gente se constrói dentro de uma cultura que é especista e que foi montada a partir da separação de seres humanos entre superiores e inferiores. Então, a hora que chega nos animais, eles são enxergados como propriedade, como produto, como coisa. E como é inegável a inteligência, o amor, o carinho, por uma questão cultural, a gente permitiu que alguns deles tivesse a nossa tutela, né? O nosso cuidado. E aí a gente elegeu eles como animais de estimação, ou seja, animais que a gente estima, que a gente tem carinho. E os outros animais que não são de estimação, a gente não precisa ter carinho. Então, a gente acaba não olhando para esses outros animais, e aqui vale para todos os animais que são produzidos para alimentação, que são mantidos para alimentação, para o experimento, para a roupa, e os animais silvestres também, né? São ignorados. Então, basicamente, os movimentos de proteção animal, eles se limitam a cachorros e gatos, eventualmente a equinos, né? A cavalos. E o resto segue fazendo parte dos churrascos dessas organizações para eventuais arrecadações de fundos para se manter. Um outro animal está ali sendo assado para uma organização de proteção animal. Então, isso é muito recorrente na nossa sociedade, né? O chamado a incoerência. Mas eu acho que não existe uma culpa, existe um velar da informação. Então, o abatedouro é sempre longe, a gente pode entrar numa fábrica de macarrão, a lei permite que você visite uma fábrica de macarrão, porque é direito do consumidor olhar como é o sistema de produção do seu próprio alimento. Numa fábrica de bombons, você pode entrar, a lei te permite isso, para você olhar como é feito o seu alimento. Numa fábrica de processamento e beneficiamento de arroz, a lei te permite, porque é um direito seu conhecer como é feito o seu alimento. Mas num abatedouro, é proibido a entrada. Então, existe um esquema de muros altos, de caminhões fechados, de horários completamente inconvenientes para o trabalhador, que vela, né, que esconde da população que naquele caminhão fechado, escrito atrás, carga viva, tem um monte de vida aflita que está indo virar coisas, né? E aí essa reflexão é muito perigosa para o sistema. Então, mantém tudo sem falar, né? Mesmo porque o patrocinador dos grandes veículos de informação é o agronegócio. Então, a gente não vê propaganda de acelga nem propaganda de açaí na televisão, mas a gente vê da salsicha, da mortadela, do queijo, né? Então, a gente
esse é o nosso cenário. Por isso eu não julgo essas pessoas, porque eu sei que elas estão sendo enganadas, e desinformadas, né? Aí a gente vou estender um pouquinho a minha resposta, vou fazer um adendo sobre essa questão do agronegócio, que a gente é todos os dias bombardeados, a gente, né, pessoas que têm televisão em casa, com uma ideia romantizada de que existe um setor econômico no nosso país, que é o que move, né, a roda financeira, que é o agronegócio. E aí ele é pintado como o setor que alimenta o povo, ele é pintado como o setor que dá trabalho para o povo, ele é pintado, inclusive, a propaganda mostra coisas do tipo castanhas é agro, a castanha é versátil, você pode fazer isso, aquilo outro, como se fosse agro. Então, eles pegam o agro e misturam com agri, né, de agricultura, para fazer a gente entender que eles são agricultura, mas não, eles são business, eles são agro. A ideia é monocultura e gado. Essa é a estrutura. O coletor de castanha, de castanhas, a horta, isso não é agro. Isso é o produtor, é o pequeno produtor. Que, inclusive, quando a falácia de que o agronegócio alimenta o país, de novo, é mentira. Eu estou sendo atacado aqui por um besourão. Porque 65% do alimento que chega na nossa mesa, na mesa do brasileiro, é da agricultura familiar, é do pequeno produtor. Né? Sofia, eu só vou aproveitar que ele baixou aqui e vou colocar ele para fora. Tá certo. Então, complementando a questão também de Oberon, né? O agro também é o agrotóxico, que nesse governo, inclusive, foi tirado esse nome, né, para disfarçar, né? Então, é bom sempre lembrar que está relacionado a um alto índice de agrotóxico, inclusive que não estão aí na Europa mais e que estão utilizando no Brasil, por exemplo, e ao roubo de água, né? Roubo mesmo. Mesmo. Isso. Então, trazendo esse link também para a questão ambiental, né, me fala um pouquinho mais sobre como o veganismo também contribui para o olhar para os ambientalistas, por exemplo. Boa. Bom, o setor no planeta Terra que mais desmata é o agrobusiness. Então, grande parte das áreas agricultáveis do planeta é destinada, grande parte, mais de 70%, é destinado à produção de animais para o abate, para o consumo humano. Então, só para termos uma ideia clara, o Brasil vende a sua carne como uma carne diferenciada por não ser produzido de animais em confinamento. Então, levantamos a bandeira de que é uma carne de animais livres. E, de fato, a gente tem que concordar que é isso mesmo. Só que para que a gente tenha 270 milhões de vacas e bois, a gente vai precisar de muito espaço, porque cada vaquinha precisa de pelo menos 1 hectare de terra. Só que no Brasil a gente
traz muito mais que isso por cabeça. E para que exista espaço, a gente precisa fazer pasto. E originalmente aquela área era floresta. Então, quando a gente se preocupa com as queimadas no Pantanal, com as queimadas na floresta amazônica, a gente tem que pensar que existe um porquê disso. E é o setor das pessoas mais poderosas do país, né? Então, é proposital. Queimar florestas é avançar com a fronteira do agronegócio. Então, para quem quer defender o meio ambiente, para quem se preocupa com o meio ambiente, com o aquecimento global, é importante lembrar que uma vaca produz uma quantidade de metano, e o metano é 40 vezes mais danoso do que o gás carbônico, né? Então, acho que são 400 quilos por ano que ela produz só de arroto e flatulências, assim. E são, no Brasil, 270 milhões de vacas fazendo isso todos os dias, somado a todo o carbono que estava fixo nas florestas que vai para a atmosfera. Então é muito básico. É o setor que mais consome a água, é o setor que mais aplica agrotóxico nas monoculturas, né? Um governo como o nosso, que é ligado ao agrobusiness, claro que liberaria esses 416 agrotóxicos, entre eles comprovados vários cancerígenos. Então, estamos sob esse tipo de interesse, né? E, Oberon, Sim. parece que essas questões que eu te fiz estão desconectadas com o yoga, né? Uhum. Mas eu observo que o yoga também trabalha relações, né? Então, são as relações conosco, com os outros animais não humanos, né? Com os humanos. Então, como é que você observa a tua prática de yoga se conectando com a tua prática do ativismo, do veganismo? É assim, dentro do yoga, a gente tem um princípio muito elementar que é verdade. E a verdade, ela parte da gente e ela está em constante interação com o nosso cotidiano. O yoga, ele tem um braço dele que é a prática de asanas. Mas ele continua sendo quando eu faço uma escolha ou quando eu estou lavando meu prato, né? Quando isso é yoga. Se eu estou presente, se eu estou consciente, se eu estou exercitando isso, eu estou praticando yoga. E aí a gente vai entrar em um lugar que é o que é colocado bastante no Vedanta como Arjavan, que é coerência. O alinhamento do que você acredita com o que você discursa e o que você faz. Então, eu não consigo ver a possibilidade de eu estar de verdade interessado, né, no meu desenvolvimento pessoal, e o yoga é um instrumento que eu utilizo para isso, sem olhar para as minhas atitudes e as minhas escolhas, Desculpa. percebendo, inclusive, as consequências delas, né? Então, é fundamental a gente fazer escolhas conscientes, e a escolha consciente é sempre pesada nas consequências que ela gera, né? Que ela gera para o planeta, que ela gera
para o meu corpo, o que ela gera para outros seres, né? Isso não é só os produtos de origem animal, mas comprar um tênis que eu sei que veio de um país que utiliza mão de obra infantil. Poxa, só por conta de uma marca. Não, gente, isso é muito pouco, isso é muito pequeno, isso não é yoga, né? Então, eu não consigo não atrelar a minha postura vegana, a minha postura de ativista, dissociando isso do yoga. Sim, porque é uma questão de relação de dominação, né? Do humano, do humano sobre os outros animais. Então, se estabelece uma hierarquia, né? E quando a gente fala sobre yoga, a gente fala tanto sobre libertação e sobre somos um, somos todos iguais, né? Então, a gente tem essas frases que são preciosas e, ao mesmo tempo, podem ser falácias, né? Eu vejo dessa forma, eu não sei como é que você observa, Acima e embaixo. mas... Então, me fala um pouquinho sobre se você acredita que existe uma libertação individual. Existe essa libertação, é possível? Ou se realmente a libertação precisa ser coletiva? Tá. Antes de responder isso, vale um adendo porque a gente está vivendo a era da má interpretação. Ela é decorrente da má leitura, né? Mas ela é muito pontuada na má interpretação. Ou seja, na verdade, é uma condição que passa pela desonestidade. Eu interpreto de acordo com o que eu quero que aquilo queira dizer. Não é simplesmente não ter mecanismos lógicos de interpretar aquilo. Então, às vezes, soa o Oberon dizendo que uma pessoa que não é vegana não está praticando yoga direito. E eu acho muito importante lembrar que os grandes mestres que trouxeram o yoga para a gente, eles não eram veganos. Mas eles não eram veganos porque não tinha chegado a eles a informação. A gente tem um exemplo bem bonito aqui no Brasil, que é o professor Hermógenes. O professor Hermógenes foi um grande militante da defesa dos animais. Mesmo. Ele tem frases muito bonitas do tipo: o dia que eu me tornei vegetariano, eu poupei 2 seres. O outro e eu. Então, era alguém que usava a sua popularidade, usava a sua voz em favor de seres que são oprimidos. Mas nunca chegou a ele, como eu tive o privilégio de um dia ter acesso, porque eu acreditava que eu já estava quitado mesmo, sendo vegetariano. Eu não estava comendo mais pedaços dos animais, então não tinha por que estarem matando para mim, né? E aí ele ficou bem velhinho, né? Ele já estava no final da vida dele e eu comecei a interagir mais com ele, mas não tinha essa profundidade do conversar sobre algo desse tipo. Porém, hoje, a figura que dá continuidade ao trabalho do Hermógenes, que é o Tiago Leão, que segue o método Hermógenes e tudo mais, é vegano, né? Então, assim, a falta de informação e a honestidade de você entrar em contato com a informação é o elemento chave, né, para essa transformação. Porque às vezes a gente escuta veganismo, aí às vezes vem de uma forma agressiva,
às vezes não vem bem argumentado ou vem com uma roupagem elitista. E aí eu já crio um estereótipo para aquilo e eu não quero mais me envolver naquilo. E eu sou inteligente o suficiente para encontrar boas desculpas, sempre. Né? A minha inteligência está aí para isso. Então, se é conveniente para mim continuar consumindo queijo, eu vou encontrar boas desculpas. Uma que eu encontro sempre é que os mestres comiam e que os shastras dizem que é um alimento sátvico. Então, não tem por que não comer esses alimentos. Então, o Oberon não está falando que essas pessoas não são. Mas a partir do momento que a pessoa sabe que ela está gerando sofrimento a seres inocentes, na proporção que está gerando esse sofrimento e que está destruindo o nosso planeta, aí começa a ficar questionável essa sinceridade da pessoa dentro do caminho do yoga, que tem preceitos muito claros sobre o nosso comportamento diante da vida. Aí a sua pergunta eu não respondi. Qual que era mesmo? Desculpa. Então, se você acredita na libertação Indivíduo e coletivo. e coletiva. Eu acho que a pessoa que sai da sociedade e vai lá para a caverna no Himalaia, ela pode se realizar lá. E aí ela, talvez esse seja o karma dela, e ela resolve isso. Ela não está gerando nenhum malefício, porque ela não entra num supermercado, ela não financia uma marca X ou Y. Mas essa pessoa, ela é quase como o coelhinho da Páscoa e o Papai Noel. Ela não existe na nossa sociedade. Então, a gente não pode usar possibilidades ou hipóteses para justificar o nosso hábito, né? Na sociedade, Hadith, que legal. Bem-vinda, querida. Na sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade de consumo, sim, que a gente precisa, inclusive, arrumar essa parte, uma pessoa que quer se realizar, ela invariavelmente vai necessitar da equalização, do equilíbrio coletivo. Então, ela precisa ser um agente proativo dentro dessa construção maior. Do contrário, a gente vai estar podendo afirmar que é um processo alienante, um processo distrativo e egocêntrico, né? Não estou fazendo julgamentos assim diretos a pessoas, mas assim, acho que nesse momento a gente ignorar o nosso papel interferente, né, é alienação, né? Sim, sim. E você toca numa questão muito polêmica, né? Inclusive nas redes sociais, a gente observa. Eu não sou muito de acompanhar, assim, eu assumo que eu sou muito recente nessa questão das redes, neguei um tempinho, né? Mas dá para sentir um pouquinho que existe essa resistência de falar sobre yoga e política, né? Uhum. E essa responsabilização é um processo, eu acho que é essencial, que está na essência do yoga, né? Quando a gente fala sobre os yamas e niyamas, né?
Então, é esse compromisso com o coletivo, né? Não só com a humanidade, mas com os outros seres, inclusive com os ecossistemas, né? Porque como é que a gente vai viver, né, de forma saudável, né, se todos nós não temos uma vida saudável, né? Então, é um desafio muito grande, né? Então, por isso que eu iniciei com as duas perguntas. Acho que a gente precisa refletir sobre essas questões mais práticas, né, do nosso dia a dia, e acaba que as redes sociais estimulam, vamos dizer, a questão do yoga como asana, Uhum, né? A gente até conversou sobre isso também. E a questão dos yamas e niyamas vai se diluindo. São alguns instrutores que eu vejo que entram nessa conversa, né? Inclusive é algo que eu estou tentando expor também nas redes como uma forma de fortalecer o que é bom da rede, né? uhum. E gostaria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto. Queria te Eba. ouvir. Primeiramente, como é que você contextualizaria esse diálogo sobre yamas e niyamas? Né? A gente já fez uma breve contextualização, mas tenta para a gente trazer uma clareza sobre esse link, né? Já que a gente tem um público aí muito diverso. Perfeito. Bom, para quem não está familiarizado, yamas e niyamas são etapas do desenvolvimento do sadhaka, do praticante de yoga. E são as primeiras etapas. E essas etapas elas trazem, digamos que, os preceitos éticos de como você se relaciona com a sociedade e como você se relaciona com você. Coincidentemente, ele toca em pontos que são comuns dentro do cristianismo, dentro do budismo, dentro do islamismo, e são leis muito simples que foram organizadas quando um rishi, um sábio, lá 2 séculos mais ou menos antes de Cristo, sistematizou o yoga. E aí no segundo capítulo, quando ele fala da disciplina, ele fala de 8 etapas, sendo essas duas primeiras esses preceitos éticos, os yamas e os niyamas. E aí, cada um deles são 5 elementos, compõem a primeira etapa a sociedade e a segunda etapa o eu, a minha relação comigo. E o que isso teria a ver com yoga, com veganismo? Bom, basicamente, a gente vai entender veganismo uma postura em que eu respeito a vida e o direito do outro. Porém, o veganismo está ligado a uma parte coisificada e invisibilizada do planeta, que são os animais. Então, a gente especificamente olha para esses seres, né? O veganismo está pautado no anti-especismo, ou seja, eu não tenho nenhum preconceito baseado na espécie. Eu entendo que todos são seres dignos de ou detentores de etos, né? Que estão dentro do nosso círculo de ética. Esse é o veganismo. Por isso, já é importante lembrar que ele não está limitado ao hambúrguer vegano, ao sorvete vegano, não é uma dieta. Ele está relacionado a uma postura política de respeito a todos os seres, não todos os animais não humanos. E aí, para a gente chegar a esse lugar
de contemplar essa justiça desses seres que são coisificados, a gente passa também pelo respeito aos seres humanos e às ações dos seres humanos, o enfrentamento a ações dos seres humanos que prejudicam os ecossistemas, porque prejudicando os ecossistemas estamos matando a fauna endêmica ali, né, naquele ecossistema. Então, ele passa por um olhar social e passa por um olhar ambiental. Ou seja, está abarcando basicamente tudo que a gente hoje luta de forma fragmentada. E aí, nesses 5 yamas, a gente tem não violência, veracidade, não roubar, não promiscuidade e não possessividade, né? A não ganância. Basicamente, em todos eles, se a gente tiver um cuidado, a gente vai olhar a questão animal, em cada um deles. O primeiro, não violência. Nem preciso ir muito longe, né? Eu poderia falar aqui do ovo, eu poderia falar do peixe, eu poderia falar do queijo, eu poderia falar, né? E esmiuçando todas essas questões, eu não sei se a gente tem tempo para isso. Mas dá para a gente entender que toda relação de exploração vai gerar prejuízo a uma parte, certo? E no caso, a relação de consumo de produtos de origem animal, seja roupas, seja entretenimento ou comida, tem uma parte prejudicada. E essa parte prejudicada sempre passa pela violência. Então, se é um princípio do yoga a não violência, eu tenho que olhar para isso. Se eu não tenho ainda a informação, tá tudo bem. Você é um grande praticante de yoga e um grande yogin. Tá tudo certo. Mas a partir do momento que você tem consciência, aí você começa a ferir esses princípios, né? Verdade. Puxa vida, a verdade tem muita relação com esse respeito máximo. Se eu reconheço, vou fazer 4 perguntas, tá? Para quem está assistindo a gente. A primeira pergunta é: eu reconheço que os animais sentem? Sim! Legal. A segunda pergunta é: eu reconheço que eu não gosto de gerar sofrimento no outro? Sim! Maravilha. Segunda pergunta. A terceira pergunta é: eu reconheço que para obter qualquer produto de origem animal eu gero sofrimento nos mesmos? Sim! A quarta pergunta é: eu estou sendo verdadeiro com aquilo que eu acredito? Né? Então, a verdade, ela está aí. Ela está em a gente fazer links, a gente conectar, né, as pautas, né, conectar as relações, conectar os caminhos, conectar os hábitos. Né? Então, tudo isso é verdade. Passa por integridade, passa por coerência. Né? Satya, esse princípio da verdade, ele abarca aquilo que seria o ser reto, né? O ser que está alinhado ao Dharma, né? A grande lei. O Dharma também é chamado de verdade, olha que interessante. Né? Então, fica difícil atropelar, deixar o veganismo de lado, sabendo de tudo que acontece e procurar seguir Satya, né? Procurar seguir a verdade. Sobre roubar, eu nem preciso ir longe. Toda relação de exploração vai estar roubando alguma coisa, nem que seja a liberdade do outro. Né? Então, pronto. Aí, se a gente for entrar na questão da não promiscuidade, a gente pode ou olhar para a questão de que todos os dias, vou falar da Índia, o número que eu tenho na Índia é
a cada minuto, 97 vacas são violadas sexualmente. Então, essa seria uma parte. Mas eu sempre vou para outra parte que é muito mais complexa e que toca mais o ser humano, que entra numa questão energética. Se você come alimentos que envolva sentimentos básicos de sobrevivência, tipo o animal antes de morrer, ele estava aflito, ele queria fugir, ele estava com medo, ele estava com raiva, ele estava violento. Então todos esses sentimentos ficam impregnados ali, a gente coloca dentro da gente e a gente alimenta os nossos centros energéticos que se alinham com esses sentimentos. Ou seja, a gente começa a exacerbar esse tipo de energia de sobrevivência. E, de repente, dentro das energias de sobrevivência... E Brahmacharya também como controle da energia, né? Que tem essas interpretações. Isso também fica super alinhado, né? Exato. Então, se eu estou colocando dentro de mim elementos que acentuam reações instintivas, eu vou estar alterando em mim comportamentos sexuais. Uhum. Né? Porque faz parte da sobrevivência a procriação, faz parte do instinto a procriação. E aí eu não tenho esse controle, eu estou colocando dentro de mim alimentação, nutrição de sobrevivência, e eu acabo me desregulando. E a gente vai ver que a sociedade hoje grandemente consome produtos de origem animal e o conteúdo virtual mais consumido no planeta Terra é a pornografia, e aí isso já desencadeia em um monte de outros problemas sociais. Aí a gente vai ver o machismo, a gente vai ver a misoginia e a gente vai ver as mulheres se mutilando para atender o modelo pornográfico da mulher desejável. Enfim, é um monte de coisas que se desenvolve a partir desse princípio quando a gente olha a questão animal dentro dele. E o último yama, que é a parigraha, que é a não possessividade, estaria bastante ligado também. Eu não falo desapego porque tem um princípio que é vairagya, que é desapego Sim. mesmo, né? Sim. Mas que de alguma forma está ligado, né? A não possessividade, a não ganância, ela trabalha esse contentamento de deixar, né? Sim. E aí eu falaria que o deixar não é simplesmente deixar de gostar, porque a maior parte das pessoas que eu conheço que são veganas não deixaram de consumir queijo porque deixou de gostar do queijo. Né? Uhum. Foi uma questão de consciência que levou essa pessoa a dar esse passo. É uma questão de olhar para o outro, né? E aí o convite que eu faço quando eu estou falando sobre a parigraha, que eu já faço esse combo de vairagya e a parigraha, para a pessoa não pensar e tenho que desapegar do gosto de alguma coisa que eu gosto muito. Eu acho que não é esse o elemento motivador suficiente. Eu acho que a pessoa tem que desapegar da justificativa que ela carrega para ela não dar esse passo. Sim. Né? Descobrir aonde está o eu boicotador que ignora o sofrimento do outro, né? A ponto de eu seguir a minha vida como se isso não existisse. E aí tem os niyamas. Você quer que eu fale dos niyamas também? Eu só vou olhar. A gente tem 10 minutinhos. Tá. Se você acha que dá para a gente trabalhar rapidinho e fazer um encerramento. Tá bom.
E aí tem então os niyamas, que seria esse outro passo que já é mais para dentro. Só para a gente entender um pouquinho, dentro do yoga, a gente sempre trabalha essa questão de você sair dos instintos materialistas, ou seja, do lado de fora, entrar dentro para então desenvolver qualidades de dentro que vão ser expressas do lado de fora. É mais ou menos assim, né? Então, por isso a gente começa com os yamas, que está relacionado à minha relação com a sociedade. Os niyamas é a minha relação comigo. E aí existe uma série de pedidos, né, do yogi para que você obedeça algumas coisinhas que são fundamentais para o seu desenvolvimento. Tipo, escove os dentes. Né? Tipo, vá ao banheiro. Coma coisas que te permita ir ao banheiro todos os dias, às vezes 2, 3 vezes por dia. Né? Porque faz parte dessa purificação. E esse é o primeiro niyama, Sauchan. Shauchan também. E aí, dentro desse princípio, eu sempre acho muito legal a gente olhar um pouquinho para o lado de fora, que é a questão da limpeza do nosso planeta. A gente nunca vai conseguir ficar limpo se a gente está consumindo uma água que vem de um processo de poluição por conta do que eu coloco no meu prato, né? Então, faz parte o cuidado do meio ambiente, esse princípio, né, de Sauchan. E aí entra todos os outros. É também nesse princípio que está relacionado à intoxicação do nosso corpo. Então, se eu coloco um alimento putrefante dentro de mim... Oi, Matias! Salve, Chile! Estamos juntos! E faz parte desse processo de limpeza do organismo eu não consumir aquilo que intoxica o organismo. E consumir laticínios coloca inclusive o nosso corpo numa condição de inflamação generalizada, ou seja, é altamente tóxico, né? E isso fere esse princípio. O segundo princípio é o contentamento, né? Santosha, que basicamente é a gente se humildar, a gente se tornar um pouquinho mais, um pouquinho menos arrogante e entender que a natureza fez da forma certa. Então, se eu tenho trato intestinal 9 vezes o tamanho do meu tronco, tem uma razão muito óbvia para isso, que é diferente do trato intestinal de um chacal ou de um tigre, que é 3 vezes o tamanho do tronco. Porque aquele alimento que é por natureza o alimento deles, logo que morre, começa a putrefar, se tornar toxina. Então ele precisa de um caminho muito curto para ser eliminado logo que tirar os nutrientes. A gente coloca e fica às vezes 2 dias putrefando dentro da gente, né? Então, contentar-se com a forma que a natureza nos fez, né? Os nossos instintos todos nos voltam a admirar uma laranja, admirar uma melancia, admirar uma pera, né? E a gente tem asco quando a gente vê uma carniça, quando a gente vê um bicho morto, né? A gente fica com nojo manipulando, né, o frango. Então, todas essas coisas fazem parte do nosso exercício de humildade. Deve estar terminando o tempo e ainda tem mais 3. Ainda tem uns 5 minutinhos, dá para trabalhar. Próximo, E aí, tapas. Tapas. Tapas está relacionado à autossuperação, né? Tapas tem uma relação com fogo. É como se você pegasse uma faca abandonada há não sei quanto tempo, toda enferrujada, perdeu o corte, não funciona mais,
E aí, como é que você vai fazer para aquela ferrugem sair? Não é só esfregando, porque já corroeu aquele aço. Então você faz o quê? Você coloca no fogo. Aí aquilo esquenta, 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 e aí você começa a bater naquilo para recuperar o molde daquilo. E aí ela volta a ter a função primordial dela, que é a essência dela, que é uma faca que tem uma lâmina de um metal específico. Então, tapas é isso com a gente. A gente se aquece na disciplina e na própria disciplina a gente toma todas as pancadas necessárias para a gente voltar para o nosso lugar. Então, é parte de tapas a ruptura de paradigmas, é parte de tapas a ruptura de hábitos, é parte de tapas a nossa força motriz para se manter dentro de uma postura que a gente optou de forma consciente. E aí tapas se alinha a um outro princípio que é abhyasa, que é você condicionar a sua vida a partir das decisões conscientes que você toma, né? Então, a abhyasa está relacionada à disciplina continuada, não virei vegano hoje por causa daquela fala, por causa daquele documentário, e aí depois de 3 meses, gente, todo mundo come, por que que eu vou ficar... Não, a abhyasa é esse princípio que se mantém, né? Depois vem Swadhyaya, que é o autoestudo ou o estudo das escrituras mesmo. Então, não tem como eu reconhecer as minhas naturezas, né, a composição do meu eu íntimo, se eu tenho antes entre o meu observador e o meu eu, um monte de interferências de outros espectros, do espectro do sofrimento, da angústia, que eu trouxe através do alimento, né? Então, para que eu consiga entender quem eu sou e exercitar o autoconhecimento, eu preciso limpar o meu corpo, limpar a minha mente, e aí eu vou ter um escrutínio suficiente para olhar para essas questões com mais clareza. E por último, Ishvara Pranidhana, que é a entrega consciente, inteira, sincera à grande inteligência, né? A Ishvara, a Deus, ou se a gente quiser eliminar esse personagem, a essa grande forma, essa grande rede que somos. E eu só consigo olhar para isso tendo um respeito máximo por tudo isso. E o outro lugar é se eu entendo que o meu corpo é um templo disso tudo, é um templo de Deus, é um templo de uma entidade luminosa, alma, Atma, Diva, aqui dentro, eu não vou oferecer para esse templo, para esse altar, dor, sofrimento, medo, tristeza e sofrimento. Dor, sofrimento, medo, tristeza e violência. Eu vou oferecer o que está alinhado com a beatitude, com a beleza, com a saúde, com a vitalidade, com o prana. Sim, com amor. Com amor, E é interessante, se a gente tiver ainda alguns segundos, que lá no século XIV, quando Swatmarama escreve o Hatha Yoga Pradipta, ele pega os yamas e os niyamas e ele acrescenta mais 10, mais 5 yamas e mais 5 niyamas. E coincidentemente, ele reafirma vários pontos que parece que as pessoas não entenderam. Então, entre os elementos, ele coloca Daya, por exemplo, né, que é compaixão. Então, se você não está entendendo a interpretação de Ahimsa, eu vou deixar mais claro, compaixão, né, Daya, entre outros ali que ele traz. Humildade, ele traz também. Então, é parte sim do yoga a gente olhar para todas as nossas escolhas. Não estou falando só alimentares, mas todas as nossas escolhas. E se eu faço escolha, eu sou um ser político.
Então, yoga e política estão alinhados. Justamente, a gente está finalizando. Oberon, muito obrigada. Então, quem quiser saber um pouco mais, Oberon também tem um livro, então procurem, busquem conhecimento e pratiquem, né? Eu falo isso também para mim mesma. Eu também falo isso Oberon, para mim muito, mesmo. muito obrigada por esse momento e espero que venham outros. Sim. E obrigada também a todos que estão presentes. E boa Então, noite, até mais. até. Gratidão, viu? Gratidão. Tchauzinho.